Eu tenho aqui uma elipse, aqui está a diretriz, aqui está o foco, e eu vou fazer aqui um sistema de coordenadas, eixo x, eixo y, de modo que o foco fique na origem do sistema de coordenadas. Geralmente nós deixamos o centro na origem do sistema de coordenadas, mas aqui vamos deixar o foco. Então aqui está o foco f de coordenadas 0, 0. Aqui está a diretriz, vamos chamar de reta S. Vamos ver que ela tem a equação x igual a d, então a coordenada aqui é d. E nós estamos acostumados a trabalhar com secções cônicas usando coordenadas cartesianas, mas nós também podemos usar coordenadas polares. E fica bem mais fácil usar coordenadas polares em secções cônicas quando a secção cônica tem o foco na origem do sistema de coordenadas. Por isso que eu fiz assim. Então vamos pegar aqui um ponto P que está nessa elipse. E nós sabemos que ele pode ser caracterizado tanto usando coordenadas cartesianas, coordenadas x e y, ou coordenadas polares, coordenadas r e θ. R é o raio ou coordenada radial e θ é o ângulo ou coordenada angular. No caso, é o ângulo formado entre o ponto e o eixo x no sentido anti-horário, e r é a distância do ponto até a origem do sistema de coordenadas. Então, nas coordenadas polares, se você não está familiarizado, assista aos vídeos a respeito disso lá na lista de reprodução sobre trigonometria, mas basicamente você tem uma direção e uma distância a percorrer naquela direção para chegar até o ponto P. É uma outra forma de descrever a posição de P no plano. Bom, então vamos ver se nós conseguimos achar uma fórmula para as secções cônicas usando coordenadas polares. Nós sabemos que as secções cônicas são definidas como o conjunto dos pontos cuja distância até o foco é igual à distância desses pontos até uma reta fixa chamada diretriz, multiplicada por um valor e, a excentricidade. Não confunda esse d de distância do ponto até o foco com o d aqui, que é a coordenada da diretriz, certo? Então, qual é a distância de P até o foco? Bom, é r, certo? Essa distância é r, porque r é a distância de P até a origem do sistema de coordenadas, e no caso o foco está na origem do sistema de coordenadas. Então, r é a distância de P até o foco. Isso é igual a excentricidade vezes qual é a distância de P até a diretriz, que no caso é essa reta vertical. Bom, se a coordenada aqui da diretriz é d e a coordenada do ponto é x, a distância é simplesmente a diferença d menos x. Então, a distância é d menos x. Agora, nós temos que usar aquelas fórmulas de conversão de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. E eu tenho aqui uma colinha. No caso, nós temos que substituir esse x, e nós sabemos que em coordenadas polares, x é igual a r vezes o cosseno de θ. Isso vem simplesmente aqui desse triângulo retângulo, aplicando o teorema de Pitágoras, seno e cosseno, imediatamente nós deduzimos essas fórmulas. Mas, enfim, aqui nos interessa é a do x. Então, substituindo aqui, nós ficamos com r é igual a e. Podemos distribuir o e aqui, certo? Então, fica e vezes d menos e vezes x, só que x é r vezes o cosseno de θ, convertendo para coordenadas polares. Agora, podemos somar ER cosseno de θ dos dois lados, nós vamos ficar com R mais ER cosseno de θ é igual a D vezes E. Podemos colocar um R em evidência, R que multiplica 1 mais E cosseno de θ é igual a D vezes E. Isolando R, nós ficamos com R, podemos escrever assim, R em função de θ é igual a DE sobre 1 mais E cosseno de θ. Então, essa é a fórmula polar, em coordenadas polares, para uma secção cônica, de excentricidade E, cujo foco está na origem do sistema de coordenadas. Dependendo da excentricidade, nós vamos ter uma parábola, uma elipse ou uma hipérbole. Agora, esse numerador aqui, d vezes e, tem uma interpretação geométrica. Vamos calcular aqui r de π sobre 2. Quanto que é r de π sobre 2? Bom, é d vezes e sobre 1 mais e vezes o cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0, então isso aqui fica 0. 1 mais 0 é 1. dE sobre 1 é dE. Então, quando o ângulo for 90 graus, ou quando for π sobre 2, nós temos que ir dE unidades na direção 90 graus para chegar até o ponto na elipse. Então, essa distância aqui é d vezes e.
E se nós pegássemos um ângulo de 270 graus, ou 3π radianos, lembre-se, aqui nós temos que trabalhar sempre com radianos, então um ângulo de 3π radianos ou 270 graus, nós teríamos a mesma coisa, teríamos a mesma distância DE, distância até aqui, nós teríamos a mesma distância DE, só que na direção 270 graus. Você pode conferir aí, R de 3π sobre 2 também é igual a DE. Então, se nós pegarmos a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui, nós vamos ter DE mais DE, que é 2 vezes DE. Então, a distância entre esses dois pontos é 2 vezes DE. E essa distância aqui, na verdade, o que é esse segmento? Esse segmento é uma corda, certo? É um segmento cujas extremidades estão sobre a elipse. Poderia ter uma outra corda, por exemplo, essa corda aqui, ligando esses dois pontos sobre a elipse, ou essa corda aqui, ligando esses dois pontos sobre a elipse. Mas essa corda aqui ela é especial porque ela passa pelo foco e é paralela à diretriz da elipse. E essa corda que passa pelo foco e é paralela à diretriz da elipse recebe o nome de corda focal mínima. Então, essa corda aqui é a corda focal mínima, porque ela tem a propriedade de ser a menor corda que passa pelo foco. Qualquer outra corda que ligue dois pontos da elipse que passe pelo foco vai ter um comprimento maior do que essa corda focal mínima, que também é chamada de latus rectum, lado reto em latim. E tem comprimento 2DE. A metade de 2DE é DE, que é simplesmente esse comprimento aqui ou esse comprimento aqui. E o DE é chamado de semi-latus rectum, porque é a metade do latus rectum. Bom, e aqui nós estamos na elipse, mas a parábola e a hipérbole também tem corda focal mínima. Por exemplo, no caso de uma parábola, corda focal mínima é a mesma coisa. É um segmento que liga dois pontos da parábola e que passa pelo seu foco. Para ser a corda focal mínima, tem que ser um segmento específico que é paralelo à diretriz da parábola. Então, aqui nós teríamos, seria 2DE o comprimento e a metade, semi-latus rectum, é só DE. Enfim. Nós podemos usar essa fórmula aqui para determinar o comprimento do eixo maior da elipse, a distância desse ponto até esse ponto aqui. Como nós podemos fazer isso? Bom, o eixo maior da elipse vai ser simplesmente a distância do foco até esse vértice. E no caso, esse vértice determina um ângulo de 0 grau com o eixo x, mais a distância do foco até esse outro vértice aqui, que determina um ângulo de 180 graus com o eixo x. Então, é só nós somarmos as duas distâncias. Então, somando R de 0, porque esse V1 aqui determina um ângulo de 0 graus, com R de 180, e lembrando, temos que usar radianos, então π radianos, que seria essa distância aqui, nós vamos ter o eixo maior da elipse, que é 2 vezes A. A é o semi-eixo maior, é a metade do eixo maior. Então, nós vamos desenvolver isso aqui. O que é R de 0? É só substituir o zero ali no ângulo. Então, nós vamos ficar com DE sobre 1 mais E vezes o cosseno de 0, mais R de π é DE sobre 1 mais E cosseno de π. Cosseno de 0 é 1, cosseno de π é menos 1. Então, nós vamos ficar com DE sobre 1 mais E vezes 1 é E, mais DE sobre 1, E vezes menos 1 é menos E. Agora temos que somar essas frações aqui. Então, nós temos que deixar no mesmo denominador. Podemos aqui multiplicar o numerador e o denominador por 1 menos E. E aqui multiplicar o numerador e o denominador por 1 mais E. Então, agora nós temos denominadores iguais, podemos somar. Nós vamos ficar, então, com, distribuindo DE aqui dentro, DE menos DE ao quadrado, mais, distribuindo DE aqui dentro, DE mais DE ao quadrado, tudo sobre 1 mais E vezes 1 menos E, os denominadores são iguais. Agora, isso aqui é um produto notável, certo? Fica igual a 1 menos E ao quadrado. Isso aqui, então, é igual a
Isso aqui fica zero, DE mais DE é 2DE sobre 1 menos E ao quadrado. Isso é igual a 2A, é o semi-eixo, aliás, é o eixo maior da elipse. O semi-eixo maior, basta dividir por 2, os dois lados, nós vamos ficar com A é igual a DE sobre 1 menos E ao quadrado. Essa é a medida do semi-eixo maior da elipse. E aqui nós já podemos fazer uma relação. Lembre-se que na elipse, 1 menos E ao quadrado é igual a B ao quadrado sobre A ao quadrado. Então, substituindo ali, nós ficamos com A é igual a DE sobre isso aqui é B ao quadrado sobre A ao quadrado. E divisão de frações, nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo recíproco da segunda. Então, fica DE vezes A ao quadrado sobre B ao quadrado. Então, nós podemos aqui dividir os dois lados por A ao quadrado e multiplicar os dois lados por B ao quadrado. Então, vamos dividir os dois, usar outra cor aqui. Vamos fazer uma manipulação um pouco grande de uma vez só. Então, multiplicamos os dois lados por B ao quadrado e dividimos os dois lados por A ao quadrado. Certo? Então, nós vamos ficar aqui, isso aqui fica 1, aqui fica 1 também. Isso aqui vai ficar B ao quadrado sobre A é igual a DE. Então, nós temos aqui uma fórmula para determinar a medida do semi-latus rectum. DE é igual a B ao quadrado sobre A. Essa fórmula vale também para a hipérbole. E também nós podemos isolar o B aqui, certo? Nós ficamos com B ao quadrado, lembre-se, B é a medida do semi-eixo menor da elipse. B ao quadrado é igual a A vezes D vezes E, ou podemos mudar a ordem, A vezes E vezes D. E o que é A vezes E? Lembre-se lá da fórmula, a excentricidade é definida como sendo C sobre A, e, portanto, C é igual a A vezes E. Então, B ao quadrado é igual a E vezes... Aliás, A vezes E é o quê? É C. Então, B ao quadrado é C vezes D. Ou B é igual a raiz quadrada de C vezes D. Tive que interromper um pouco a gravação do vídeo, onde que nós estávamos. Assim, aqui nessa fórmula, para o semi-eixo menor da elipse, B é igual a raiz quadrada de C vezes D, que também vale para a hipérbole, embora a hipérbole não tenha um semi-eixo menor propriamente dito, mas ela também tem um parâmetro B e a fórmula é a mesma. Bom, agora você pode levantar um questionamento, quem sabe, a respeito dessa fórmula aqui, porque nós deduzimos ela usando a elipse nessa posição, mas será que ela funciona também para hipérboles? Ou, se a elipse estivesse nessa posição aqui, com o eixo maior paralelo ao eixo y, ou se a elipse estivesse mais para cá? Será que a fórmula funcionaria também? Sim, ela também funcionaria, desde que o foco esteja sobre a origem do sistema de coordenadas. Mas eu só vou ter que me contradizer em relação a uma coisa que eu falei em um outro vídeo, que foi a seguinte. Bom, nós sabemos que, por simetria, a elipse e a hipérbole têm dois focos e duas diretrizes. Então, aqui uma elipse, dois focos, duas diretrizes. A hipérbole é a mesma coisa. Nós temos dois focos e duas diretrizes. E eu comentei num vídeo que eu sempre usava o foco e a diretriz que estão mais para a direita ou mais positivos no eixo x. Então, sempre esse foco e essa diretriz, e esse foco e essa diretriz aqui. Porque nós não precisamos das duas diretrizes, dos dois focos, nós tínhamos que escolher um e eu falei, não, nós sempre escolhemos esses aqui. Só que no caso da hipérbole, para que essa fórmula continue valendo, nós vamos ter que usar o foco e a diretriz que estão mais para a esquerda ou mais negativos no eixo x. E a razão para isso é a seguinte, se nós fizéssemos o sistema de coordenadas usando esse foco, colocando esse foco aqui na origem, nós deduziríamos a fórmula, e usando essa diretriz e esse foco mais à direita, nós deduziríamos a fórmula e chegaríamos no seguinte, R é igual a ED sobre 1 menos E cosseno de θ, e não mais E cosseno de θ. Então, para nós mantermos sempre a mesma fórmula, nós temos que usar esse foco aqui. Temos que colocar o foco mais da esquerda como a origem do sistema de coordenadas e também usar a diretriz mais da esquerda.
Claro, nós já estamos acostumados a trocar de sinal, fazer umas alterações nas fórmulas dependendo da secção cônica, mas aqui vamos por questão de manter a mesma fórmula mesmo, não precisar cuidar sempre com esse sinal. Vamos usar na hipérbole, vamos usar sempre o centro do sistema de coordenadas no foco mais da esquerda. Então, esse foco aqui está na origem do sistema de coordenadas e essa diretriz aqui que vai ser usada. Bom, agora você pode levantar um outro questionamento. Nós só vimos elipses com um eixo maior paralelo ao eixo x, e aqui eu fiz essa rápida explicação da hipérbole, também usando uma hipérbole com eixo focal paralelo ao eixo x. Mas e como é que ficam as hipérboles que são côncavas para cima e para baixo, ou as elipses que têm eixo maior paralelo ao eixo y? Como é que elas ficam nessa história de coordenadas polares? Bom, nós também temos como representar elas. Por um motivo bem simples, que as coordenadas polares permitem que nós façamos a rotação dos gráficos de uma maneira bem fácil. Nas coordenadas cartesianas, nós temos bastante facilidade para transladar, para transportar os gráficos, sem alterar a forma. No caso das coordenadas polares, nós temos muita facilidade em girar os gráficos, fazer a rotação em torno da origem. É só para recordar, né? Se nós temos coordenadas cartesianas, uma função y é igual a f de x igual a x ao quadrado, ou até é uma parábola, uma secção cônica, certo? E nós queremos transladar esse gráfico aqui 3 unidades para a direita, deixar o gráfico mais ou menos aqui, nós simplesmente definimos uma nova função, y é igual a f de x menos 3, que seria só substituir o x por x menos 3 ao quadrado. E nós faríamos, então, esse transporte do gráfico 3 unidades para a direita. Então, nas coordenadas cartesianas, isso é bem simples. No caso das coordenadas polares, é simples girar os gráficos. Então, para fazer isso, a única coisa que nós temos que fazer é substituir o ângulo θ por um ângulo θ menos alguma coisa, θ menos um outro ângulo, vamos chamar de alfa. Então, quando nós substituímos θ por θ menos alfa, o gráfico vai sofrer uma rotação de alfa radianos no sentido anti-horário. Então, vamos ilustrar isso aqui. Vamos usar aqui o WinPlot, que é um programa gratuito, você pode baixar aí. Então, vamos colocar aqui setores polares, ok? Então, aqui nós temos 12 retas dividindo o plano em 12 setores de 30 graus cada, e cada círculo desses aqui representa uma distância de uma unidade do centro do sistema de coordenadas, ali da origem. Então, vamos colocar aqui a equação de uma secção cônica, quem sabe 1,5 sobre 1 mais 0,6 cosseno de t. Aqui eles usam t e não θ. Você já deve reconhecer que vai ser uma elipse de excentricidade 0,6. Vamos colocar aqui cor vermelha. Ok? Então, nós temos a elipse aqui. O foco dela está na origem do sistema de coordenadas, enfim. Agora, eu quero girar essa elipse aqui 90 graus no sentido anti-horário. Lembre-se, nós temos sempre que trabalhar em radianos. Então, 90 graus são π sobre 2 radianos. Eu vou duplicar o gráfico aqui. E é só eu substituir, ao invés de escrever simplesmente t, eu escrevo t menos π sobre 2. Ok. Podemos mudar a cor aqui para que não haja confusão. Então, esse ponto aqui sofreu uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, veio parar aqui, e assim todo o resto do gráfico, e se nós estivéssemos vendo a diretriz também sofreria uma rotação. Na elipse vermelha, a diretriz é vertical, na elipse verde, a diretriz ficaria horizontal. Agora, eu quero fazer uma rotação de 180 graus no sentido anti-horário. Então, é só t menos π. Então, agora, esse ponto aqui sofreu uma rotação de 180 graus, veio parar aqui, e assim todo o resto da elipse. No caso, 180 graus é só uma questão de refletir o gráfico usando como espelho o eixo y, certo? Agora, eu quero fazer uma rotação de 270 graus, então menos 3π sobre 2. Certo? Você substitui o t por t menos 3π sobre 2, e agora esse ponto faz um giro de 270 graus no sentido anti-horário e vem parar aqui, e assim todo o resto da elipse. Podemos agora mudar para uma parábola, quem sabe? Vamos colocar excentricidade 1. Vamos colocar excentricidade 1. Então, aqui em vermelho nós temos a parábola original, só que ao invés de t, eu tenho t menos 3π sobre 2. Então, a parábola verde é uma rotação de 270 graus da parábola original. Então esse ponto aqui sofreu uma rotação de 270 graus e veio parar
veio parar aqui. Da mesma forma, esse ponto aqui que tem coordenada 1,5 no eixo y sofreu uma rotação de 90 graus, mais 90 graus, mais 90 graus e veio parar aqui. Girou 270 graus e veio parar na coordenada 1,5 no eixo x. Podemos fazer agora uma rotação de π sobre 2, 90 graus apenas. Bom, então esse ponto faz uma rotação de 90 graus, vem parar aqui e assim todo o resto da parábola. Claro, você poderia perguntar assim, mas nós não poderíamos substituir esse cosseno de t menos π sobre 2 por seno de t? Porque o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. De fato, nós poderíamos substituir aqui por simplesmente seno de t. Mas para não mudarmos a fórmula, para deixar a fórmula padronizada ali usando o cosseno, vamos deixar cosseno de t menos π sobre 2 mesmo. Poderíamos usar o seno sim, mas só para deixar o cosseno ali padronizado. Bom, nós não vimos a hipérbole ainda, então podemos colocar uma excentricidade 2, excentricidade 2, que excentricidade 2 também. Então, a hipérbole vermelha é a original e a verde é uma rotação de 90 graus. Então, todos os pontos sofrem uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário e a hipérbole verde se forma. E, claro, as assíntotas seguem também a rotação, enfim. Poderíamos até usar aqui um recurso do implot, que seria colocar uma letra A, por exemplo. Então, podemos animar aqui, usar a letra A e modificar o valor. Claro, sempre em radianos. Então, por exemplo, 1 radiano, temos t menos A e o A é igual a 1. Então, t menos 1 é uma rotação de 1 radiano no sentido anti-horário. 1 radiano é aproximadamente 57 graus. Então, toda a hipérbole sofreu uma rotação de 57 graus e veio parar aqui na hipérbole verde. E, enfim, assim por diante, nós poderíamos continuar aqui mudando e girando a hipérbole, né? Se nós tivéssemos aqui um valor, vamos voltar a usar aqui o π. Então, para fazer uma rotação de 180 graus, então esse ponto faz uma rotação de 180 graus e vem parar aqui, esse faz uma rotação de 180 graus e vem parar aqui. Enfim, toda a hipérbole fica refletida em relação ao eixo y. E, claro, cosseno de t menos π, nós poderíamos substituir por menos cosseno de t. Mas, para não alterar o sinal ali, vamos deixar cosseno de t menos π mesmo, para deixar a fórmula padronizada. Mas, enfim, era isso por esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo.